Olá pessoal, de volta, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série Café com Estímulos e dessa vez conversando sobre Síndrome de Turner ou Turner, uma condição particular que acontece quando o par de cromossomo X não é considerado normal, podendo aí apresentar esse cromossomo X ausente ou parcialmente ausente. E isso vai trazer algumas características que marcam esse quadro sindrômico. Problemas de ordem cardíaca, alterações no neurodesenvolvimento, e aí inclui baixa estatura, problemas na puberdade, quadros de infertilidade, malformação cardíaca, dificuldades de aprendizagem ou quadros de deficiência intelectual associado e dificuldades de socialização, pode ser algumas condições presentes nessa condição médica. O diagnóstico já acontece muitas vezes antes mesmo do nascimento, durante o pré-natal ou durante o período inicial do neurodesenvolvimento da criança. O que muitas vezes se observa é um diagnóstico tardio que pode dificultar o início para a estimulação precoce, consequentemente comprometendo a neuroplasticidade cerebral. Acredita-se que bebês, durante o processo gestacional com síndrome de Turner, pode vir a acontecer abortos espontâneos em até 98% dos casos. Vamos entender um pouquinho melhor essa condição cromossômica. Todos nós possuímos 46 cromossomos e são eles que contêm todas as nossas informações genéticas, que a gente chama de DNA. 2 desses cromossomos são denominados sexuais, X e Y, sendo que XX determina o sexo feminino e XY o sexo masculino. A síndrome de Turner, ela ocorre em mulheres que apresentam um cromossomo sexual a menos, ou seja, 45 cromossomos. E isso vai trazer algumas alterações genéticas muito significativas. Como que se dá essa condição médica? Pode ser pela monossomia completa, que é a ausência total ou parcial de um cromossomo X. Isso acontece em 50% dos casos. Pode ser por mosaicismo, que ocorre em 20% dos casos, significa que o paciente apresenta em seu organismo células normais, 46XX, e células com a monossomia do X, 45X. Ou ainda se dá por material de cromossomo Y, que é a presença do material de cromossomo Y, nessa condição aí, pode aumentar, inclusive, o risco para um tipo de câncer chamado gonadoblastoma. Isso pode acontecer em alguns casos mais graves para essa condição médica. A perda ou alteração do cromossomo X pode ocorrer aleatoriamente, pode ocorrer por causa de um problema com o óvulo feminino ou com o gameta masculino, com o esperma. A perda ou alteração do cromossomo X também pode acontecer durante o processo inicial do desenvolvimento fetal. Até o momento não se tem relato de histórico familiar de risco, por isso é pouco provável que os pais de uma criança com síndrome de Turner tenham outra criança com a mesma condição diagnóstica. Os sintomas da síndrome de Turner variam de caso a caso, dependendo principalmente do resultado do cariótipo, que se apresenta mosaicismo ou se alteração em todas as suas células. Alguns sinais já podem ser percebidos desde o nascimento ou durante o período inicial do neurodesenvolvimento. Vamos descrever aqui alguns deles. Pescoço largo, mandíbula não proeminente, chamada de retrognatismo, palato bucal alto e estreito, que dificulta a aquisição da fala e o processo de deglutição, olhos ressecados com pálpebras caídas, alopécia facial, que é a presença de pouco cabelo na parte de trás da cabeça, peito largo, com mamilos amplamente espaçados, dedos encurtados, orelhas salientes para fora ou para baixo, podendo girar na direção da garganta e linha de cabelos, braços com rotação externa na altura dos cotovelos, unhas estreitas que viram para cima, presença de inchaço das mãos e pés, especialmente logo após o nascimento, baixa estatura se comparada com a média geral, retardo do crescimento, presença de alterações da coluna como escoliose, pés chatos e quarto metacarpo curto, que é o osso na mão por baixo da junta. Na adolescência pode-se observar em alguns casos a presença da síndrome de Turner, mas aí pode não ser facilmente perceptível em algumas condições, dependendo da leveza
da presença sintomática. Alguns sinais e sintomas em crianças mais velhas, adolescentes e jovens podem indicar a presença da síndrome de Turner. Inclui aí baixa estatura, com uma altura na idade adulta de 20 centímetros a menos do que o padrão esperado para um membro feminino daquela mesma família. Dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, né, especialmente envolvendo conceitos espaciais, noções matemáticas, embora a inteligência, em muitos casos, seja geralmente dentro do padrão considerado normal, o que representa aí prejuízo de cognição e inteligência dentro do padrão. Aí, de novo, entendimento de um prejuízo neurobiológico. Dificuldades para a comunicação social e sutilezas sociais e relacionais. Alguns podem estar associados também com quadros de autismo, vale ressaltar isso. Devido à falência ovariana, podem não ocorrer as mudanças típicas da puberdade. Pode acontecer a antecipação dos ciclos menstruais em alguns casos. E lembrando que a síndrome de Turner pode ser diagnosticada em qualquer fase da vida, podendo, dessa forma, ser diagnosticada antes mesmo do nascimento, como a gente já falou, se a análise de cromossomo for feita nesses exames pré-natal. Hoje é possível diagnosticar a monossomia do cromossomo X do feto a partir da 9ª semana de gravidez, a partir aí de um simples coleta de sangue periférico. Para diagnosticar essa condição médica, será solicitado alguns exames por parte do médico, e em geral os bebês com essa condição já apresentam logo ao nascer pés e mãos inchados, daí já se pode antecipar e agilizar o processo para o diagnóstico. Alguns tratamentos são sugeridos, como reposição hormonal, terapia do hormônio do crescimento, e em função disso, a síndrome de Turner pode resultar em vários problemas de desenvolvimento e complicações médicas. Daí, muitas vezes, se faz importante uma abordagem multidisciplinar, com a quantidade máxima que puder aí de profissionais dentro dessa abordagem. Faz-se importante exames regulares para se observar outras comorbidades que podem estar presentes, como perda progressiva da audição, problema ocular, pressão arterial elevada, diabetes, osteoporose, condições outras que podem complicar cada vez mais o quadro da síndrome de Turner. Poucas pessoas, como já falamos, podem engravidar nessa condição sem tratamento de fertilidade. Lembrando que a síndrome de Turner pode afetar o bom desenvolvimento de vários sistemas corporais, resultando numa série de complicações que são consideradas comorbidades associadas a essa condição médica. Problemas cardíacos, risco aumentado para diabetes e hipertensão, perda auditiva, problemas renais, disfunção da tireoide, doença inflamatória intestinal e doença celíaca, desenvolvimento deficiente ou anormal na dentição, problemas visuais como estrabismo e hipermetropia, tendência a quadros de colunas posturais como escoliose, cifose, infertilidade, como já citado, e dificuldades associadas ao processo de ensino-aprendizagem, além de um risco aumentado para o TDAH. Pessoas com síndrome de Turner podem ter uma vida normal quando cuidadosamente acompanhadas por equipe médica. Portanto, não há ainda uma forma conhecida de prevenir essa condição. No entanto, é importante prestar atenção nos sintomas e buscar o diagnóstico precoce para que o encaminhamento também aconteça precocemente e essa criança tenha todas as ferramentas de estimulação necessárias ao seu pleno neurodesenvolvimento. Síndrome de Turner, uma condição médica ligada a uma falha ou uma anormalidade no cromossomo X que merece toda uma atenção especial, desde o período pré-natal, após o nascimento, logo nos primeiros meses de vida ou no início do neurodesenvolvimento. Lembrando que alguns casos na adolescência podem ser dificilmente diagnosticados, dependendo da gravidade dos sintomas, mas deve-se levar em conta aí, principalmente comorbidades associadas que podem comprometer essa condição médica. Esse foi o nosso vídeo de hoje, Síndrome de Turner. Eu sou o professor Wilson, abraços a todos e até o nosso próximo vídeo.